Sendo uma nova aventura na cidade com um chefe aventureiro que tem tanto orgulho que ignora a todos, você pode imaginar o que Dariel está prestes a passar em sua nova cidade. Após a morte de um grande monstro que perturbou a cidade por cerca de 2 semanas e que também havia atrapalhado a melhor aventura da cidade, pois Gashita não conseguiu matá-lo, mas um novato Dario que foi, de fato, mandado embora de herdar o reino o matou. Dariel vai para a Adventure Guild para assumir uma nova missão e lá conhece Gashita. O sangue ruim é óbvio, e quando o líder da guilda diz a Gashita que ele relaxou e Dariel teve que fazer seu trabalho para ele, a tensão aumenta. O líder da guilda diz a Gashita para agradecer a Dario por sua ajuda, mas Dario percebeu a tensão e diz a Gashita que não precisa de sua apreciação. Ele, de fato, agradece ao próprio Gashita com todo orgulho. Gashita pega um panfleto de missão na mesa, apesar da preocupação do líder da guilda. Ele pega o papel e tenta deixar a guilda. Ele vê Daria olhando para sua nova e primeira instrução de missão. Ele espia a missão e vê que Dariel vai encontrar ervas. Ele diz que essas missões são as melhores para um aventureiro de nível e sai da guilda. Depois que ele sai, o líder da guilda deseja boa sorte a Dario em suas missões e pede a Dario que lhe dê as mãos. Ele conecta suas mãos e muda a classificação de Dariel do rank I para o rank D. Ele diz que é o desejo dos deuses da guerra e, como ele salvou a cidade e os preservou do monstro, ele merece a recompensa. Dariel se prepara para partir para sua primeira missão e, quando está para partir, ouve a voz de Marika do roubo. Ela o chama e diz que o seguirá em sua primeira missão. Ele está preocupado que ela não seja uma aventureira e não seja seguro para ela, então ele diz a ela para não se preocupar. Ela afirma que ele é novo e não sabe sobre a floresta. Além disso, é uma ótima maneira de ela apreciá-lo por salvá-la, então ele deveria conceder a ela a honra de se despedir dele. Relutantemente, ele permite. Enquanto caminham em direção ao lado profundo da floresta, ele diz a ela que acha que ela deveria voltar para a aldeia. Ele afirma que a razão pela qual os aventureiros são enviados para tais missões é que tais missões não são seguras para os cidadãos normais, então ela deveria retornar. Ela diz a ele que os cidadãos também chegam a esse lado da floresta e que apenas os aventureiros são comissionados a fazer é provavelmente ir para a parte profunda da floresta ou para as partes inseguras. Além disso, eles são aventureiros comissionados para ajudar nos trabalhos difíceis. Ao ouvir sobre o trabalho árduo de um aventureiro, Dariel fica sobrecarregado. Ele se pergunta se terá que fazer todos esses trabalhos. Eles chegam à montanha que leva até onde estão as ervas. Marika confessa que sente falta de subir a montanha, mas ele pede que ela volte para casa. Mas ela se recusa. Ela finalmente se abre com ele e diz que sempre quis ser uma aventureira para poder ajudar sua cidade, mas não consegue. Ele imagina que a razão pela qual ela estava na floresta naquele dia em que a encontrou foi para ajudar sua cidade. Ele pergunta, e ela diz que um vizinho mais velho estava doente e precisava de ervas. Eles tentaram persuadir Gashita a pegar as ervas para ela, mas ele se recusou, e é por isso que ela mesma teve que ir buscar as ervas, e ela se viu sendo perseguida pelo monstro. Eles sobem em direção ao outro lado da montanha, e ela pede desculpas por sobrecarregá-lo, mas ele não se preocupa com isso. Ao chegarem à montanha, ela pede que ele a segure, mas ele se recusa. Ela diz que é melhor assim para que não se percam. Ele pergunta se há outra maneira, e ela diz que a única maneira é que ele a abrace novamente. Ele se recusa a abraçá-la, então, sem outra escolha, aceita segurar sua mão. Ela segura a mão dele alegremente enquanto o arrasta para a floresta, cantando uma canção alegre para expressar sua alegria. Eles finalmente chegam à floresta e, quando chegam lá, ela diz a ele que eles devem começar a trabalhar imediatamente, pois começam a cortar ervas. Ele olha para as ervas e sente que Marika está cortando a errada. Ele corta o que acha que está correto, mas ela diz que é o que está errado com ele. Ele corta a correta depois que ela o ensina a cortar, alegando que se ele cortar as 3 folhas, impedirá que a erva cresça novamente. Depois que terminam com a erva que tentam colher, ela diz a ele que gostaria de colher outra erva. Ela carrega sozinha uma árvore muito grande e bate nela do outro lado da floresta. O pisoteio no chão dá arrepios em Dario enquanto ele sua cabeça, imaginando o quão forte Marika é. Enquanto ela tenta colher a segunda erva, ela sugere que eles colham, ela vê os passos de um cervo. Ela chama a atenção dele e diz que eles podem matar um cervo para jantar na aldeia. Ele percebe que ela não é tão fraca quanto ele presumiu que ela é, e ele pergunta se ela é realmente muito fraca para matar o monstro que a havia atacado.
Ela diz a ele que está com muito medo de atacá-lo, e é por isso que ele é seu anjo da guarda e salvador. Ela diz a ele que precisa de um favor de seu salvador. Ele pergunta o que ela precisa. Ela diz a ele que deseja que ele pare de chamá-la de senhorita e remova a gentileza por trás de seu nome. Ela diz que quando ele a chama de senhorita, ela sente que eles são estranhos. Ele diz a ela que eles são realmente estranhos, mas ela insiste que ele remova a senhorita de seu nome. Ele se esforça para chamá-la de Marika enquanto desenha todas as sílabas das palavras em sua boca. Ele eventualmente a chama de Marika, mas não consegue parar de adicionar senhorita por trás disso. Ele erroneamente acrescenta senhor antes do nome dela e ela fica com raiva. Ela o chama de perverso por chamá-la de senhorita novamente, e eles começam a discutir. Ela luta com ele e bate nele repetidamente. Então, para mandá-la embora, ele mente que há um servo atrás dela. Ela se vira para verificar o servo e, coincidentemente, eles veem um servo ali. Ele está até chocado que sua piada tenha se tornado real. Ele olha para o servo, alegando que o servo tem um rosto muito bonito e fofo. 1 centavo por seus pensamentos, porque assim que ele elogia o servo fica violento. O servo salta violentamente para o outro lado da floresta e protege Marika. Acontece que o servo está realmente lutando com um monstro. Eles observam enquanto o servo luta contra o monstro, e Dario comenta que o servo é mais forte que o monstro. Depois de observar a cena por um tempo, Marika diz a ele que é hora de matar os dois animais para que possam levá-los para a aldeia. Eles trazem suas espadas individuais e os matam. Ao chegar na aldeia, Marika dá a boa notícia de que Dariel matou os animais. Ela deita os animais no banco e diz que embora a missão deles fosse apenas conseguir ervas, mas Dario encontrou os animais e os matou com suas habilidades. Enquanto a vila exalta Dariel, Gashita chega com seu panfleto de aventura nas mãos. Ele vê como todos estão comemorando Dariel, ele aperta seu panfleto e seu rosto. Ele joga o panfleto fora e foge embaraçosamente. O voador voa até os aldeões, e todos veem que a missão que Gashita assumiu era matar o monstro negro que ele havia matado. Ele comenta que há fogo na montanha. Ele passa dias e meses na aldeia e, eventualmente, se acostuma com a vida na aldeia e é amado. Ele diz que não se sente incomodado em viver e que acha que vai ficar bem lá. Ele vai até a guilda dos aventureiros um dia e vê Gashita saindo da guilda. Gashita para e ele o vê como se estivesse planejando sua vingança. Ele se aproxima de Dariel e bate em Dariel no ombro, mas adivinhe? Ele cai no lugar de Dariel. Ele se afasta com raiva e Dario comenta que está passando por muita coisa. Na verdade, ele está passando por muita coisa. Dariel chega à guilda e conhece Marika, que o recebe. Ela tenta perguntar se ele gostaria de tomar banho ou comer, mas ele se concentra no Guild Master que ele visitou em primeiro lugar. Ele percebe que o Guild Master está perturbado e pergunta o que há de errado. Então, o mestre diz a ele que está preocupado com Gashita e acha que Gashita está passando por muita coisa. Ele diz que não é exagero, pois Dario assumiu cerca de 2 de suas missões. Dario diz que não é culpa do mestre da guilda, mas dele, mas o mestre diz que ele não está muito preocupado com isso, mas com um mal maior. Ele diz a ele que uma foice da morte em chamas está na cidade, e que a foice da morte é muito mais forte do que qualquer um dos monstros que Dariel já matou, e nenhum deles poderia matar o monstro, exceto os aventureiros da classe C. Então, a missão foi assumida por uma guilda de bairro com aventureiros de classe C. No entanto, eles trouxeram um panfleto para avisá-los do mal, e Gashita viu o panfleto. Então, quando Gashita decide, mas ele decidiu lutar contra o monstro sozinho. Marika está preocupada que Gashita possa perder a vida, mas seu pai diz a ela que não é possível, pois um grupo de aventureiros cercou o monstro e Gashita não vai se aproximar dele. Nesse momento, Marika lembra que se Gashita for atrapalhar o trabalho dos aventureiros, pode se tornar um incômodo e afetar sua guilda. Então, ela aconselha que eles encontrem uma maneira de trazê-lo de volta. Dario se oferece para ir à floresta e trazê-lo de volta. Marika pede para acompanhá-lo, mas ele diz que gostaria de fazer a missão sozinho. Quando ele está saindo de casa, Marika lhe dá um antiveneno para o caso de ser envenenado pelo monstro. Ao chegar à floresta, ele sente uma aura ruim. Ele lembra que quando trabalhava no reino do demônio, aprendeu que tal aura não deveria ser ignorada, pois levaria a mais mal. Ele caminha em direção ao outro lado da floresta e vê um caminho claro. Ele imagina que o grupo foi morto e se pergunta o que está acontecendo. Ele vê Gashita correndo em sua direção.
Ele vê o monstro perseguindo Gashita. Como Gashita diz a ele para fugir, ele se levanta para lutar. O monstro. Mas ele percebe que o monstro não está atacando ele, mas sim Gashita. O monstro vai atrás de Gashita, e Gashita tenta atirar uma flecha nele, mas sua flecha volta. Dariel pula para acertar o monstro. Ele penetra no corpo do monstro, mas deixa o monstro com raiva. O monstro usa sua cauda para atacar e quebra a espada de Dario em pedaços. Dariel tem apenas duas opções: acertar a espada quebrada ou cortá-la no corpo do monstro. Ele decide fazer os dois de uma vez, e o pedaço de espada entra na boca do monstro e o corta por dentro. Depois que o monstro morre, Gashita desmaia e descobre que ele foi envenenado. Dario dá a ele o antídoto e também pega uma erva da floresta e espreme no ferimento. Ele diz que aprendeu sobre ervas enquanto trabalhava em suas missões. Ambos descansam um pouco. No dia seguinte, na guilda, Gashita visita Sen, irmão de Ariel. Marika tenta impedi-lo, mas ele insiste que percebeu que Ariel é seu irmão e mal pode esperar para se recuperar e aprender com seu irmão. Ao olhar para eles, ele se lembra de sua vida passada e se pergunta se os 4 generais ainda estão lutando contra o herói. Os generais são mostrados, eles acabaram de perder outra luta com o herói, e um deles diz que é porque seu novo assistente não disse a ela que os heróis contrataram outro Spearman. Eles demitem o assistente, e outro dos generais sugere que eles recoloquem o ex-assistente que haviam demitido. Ela se lembra de como Dario foi bom para ela e como ele garantiu que eles estivessem bem, e sugere que eles recoloquem Dariel, mas Bashiva começa a explodir de raiva. Ele recusa a sugestão. No Village, Dario